Aleluia. Irmãos, vamos louvar juntos o nosso Deus nessa noite, com a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, do versículo 9 ao versículo 14. Atos 26, do 9 ao 14. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler juntos e depois vamos invocar o nome do Senhor naquilo que o Senhor dirigir, conduzir cada um de nós. Aleluia. Atos 26, do 9 ao 14. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aleluia. O Espírito de Deus me deu essa palavra agora para dizer aqui, né? E ele mandou dar o seguinte esclarecimento: a sua casa não é só a sua família, a sua congregação é a sua casa, é a sua casa espiritual. Por isso nós podemos dizer aqui juntos, diga: eu e minha casa serviremos o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Às vezes tem pessoas da sua casa, da sua família, que não servem o Senhor, mas aqui todos nós servimos o Senhor, porque, portanto, a nossa casa não é apenas a família, a nossa casa é a congregação. Por exemplo, o seu trabalho não é a sua casa, o seu trabalho é o seu local de trabalho, a sua profissão. Lá não é a sua casa, lá é o seu trabalho, lá é você no meio da sociedade. Mas quando a Bíblia fala casa, que em grego é oikos, significa aqueles que servem o Senhor, esses são a minha casa. Já tem muita gente dessa casa que já cumpriu a sua carreira, já serviu o Senhor, está aguardando a volta dele no paraíso. E tem muitos, como nós aqui estamos, que estão juntos congregando ao Senhor. A nossa casa é a casa espiritual, a casa de Deus, a igreja de Deus, que não é prédio, que não é templo, que não é catedral ou catedrais. E entendam também, não são denominações. A casa de Deus são as pessoas que Ele escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dEle. Deus não habita em templos, em casas construídas por mãos humanas.
Ele habita em casas, em templos que Ele construiu. Nós somos o templo de Deus. Aleluia. Nós somos o templo de Deus. Amém? Antigamente cantava um corinho assim: não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. Vós sois o templo onde habita Deus. Agora responda: sim, eu sei, sou o templo. Sim, eu sei, sou o templo. Sim, eu sei, sou o templo. Eu sou o templo onde habita Deus. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. O louvor, o poder e a glória. Eu sou o templo onde habita Deus. Então nós somos a casa, e podemos dizer então: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando você sai lá da sua casa onde você mora, seu endereço, e vem para a congregação, aqui você não está fora da casa, você está na sua casa. A mesma casa que Deus vai levar para o céu. Aquela sua casa lá que você tem o endereço, não vai para o céu não. Mas essa casa aqui, nós vamos para o céu. Essa é a casa que serve o Senhor. Amém? E há uma grande diferença. Deus disse no profeta Malaquias: vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve o Senhor. A casa do Senhor é composta daqueles que servem o Senhor. Nós estamos aqui servindo o Senhor. Culto é serviço, tá? Culto é serviço ao Senhor. Estamos aqui servindo ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. O texto que nós lemos hoje aqui dentro do livro dos Atos dos Apóstolos, né? Continuando aqui as nossas meditações neste livro precioso, nós vamos abordar esse tema muito importante aí. Diga: graça irresistível. Vamos entender claramente hoje, que o Espírito de Deus escreva claramente isso em nossas mentes, em nossas almas, em nossos corações, o que significa que a graça de Deus, a graça salvífica, a graça de Deus na nossa salvação, ela é irresistível. O que isso significa? E não confunda, vamos aprender a não confundir a graça irresistível de Deus com a resistência que muitos homens têm diante de Deus. Tá? É outra coisa, é outra realidade, e nós vamos entender isso hoje nessa palavra, em nome de Cristo Jesus. Muito bem, o texto no qual nós estamos é no capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 29, cujo título é, diga, Testemunho de Paulo. Esse é o testemunho, foi o testemunho que está escrito aqui nesses 29 versículos, que nós lemos aqui só do 9 ao 14, é o testemunho que o apóstolo Paulo deu, estando em prisão, prisioneiro em Cesareia ali às margens do mar Mediterrâneo. Cesareia fica assim ainda ao norte da faixa de Gaza, acima da faixa de Gaza fica a Cesareia, depois da Cesareia que vem Tel Aviv. Então ali Paulo esteve preso naquela cidade de Cesareia, e
como cidadão romano, ele, para não ser entregue aos judeus que queriam matá-lo, ele apelou para ser julgado em Roma. Mas o rei de Roma, o rei Agripa II, nessa época, veio até a cidade de Cesareia para celebrar o início do governo de um governador romano chamado Festo, que acabou de tomar posse ali naquela região da Cesareia. E Festo recebeu como herança do seu antecessor Félix o apóstolo Paulo preso aí nessa prisão romana de Cesareia. E Festo então deu essa oportunidade, o rei Agripa pediu essa oportunidade de ouvir o que esse homem que estava ali preso tinha a dizer. E o apóstolo Paulo então compareceu diante desse tribunal romano, mais uma vez, com a presença de autoridades romanas, o imperador romano Agripa II, a sua mulher Berenice, que inclusive era irmã dele, casada com a própria irmã, o governador Festo e outras autoridades políticas e também autoridades religiosas que vieram de Jerusalém, da religião judaica, que tensionavam que Paulo fosse condenado e tentavam ali pressionar o Império Romano para condenar Paulo à morte, já que eles têm esse histórico. Eles já haviam pressionado o Império Romano para matar Jesus e conseguiram. Conseguiram a crucificação de Jesus. Agora eles estão aí pressionando os políticos. Filhos de Deus não pressionam políticos. Religiosos pressionam políticos, porque religiosos não são homens de Deus. Religiosos são homens de religião, não são homens de Deus. Homens de Deus obedecem à palavra de Deus, e ao obedecer à palavra de Deus, não se unem junto a revoltosos, não ficam por aí pressionando governos. Isso não é parte da vida dos filhos de Deus. Filhos de Deus têm 2 trabalhos a fazer nessa terra: orar em favor de todos os homens e pregar o evangelho a todos os homens. Esse é o trabalho dos filhos de Deus. Filhos de Deus não andam na rua levantando bandeira, levantando faixa, apoiando um político e execrando a outro. Isso não é coisa de filhos de Deus, isso é coisa de filhos de Satanás, filhos do mundo. Filhos do mundo lutam pelo seu mundo. Nós não somos do mundo, o nosso mundo é outro. Nós somos da Nova Jerusalém, a nossa casa é a casa do Pai. Em todas as gerações, religiosos e religiões em suas religiões tentaram pressionar políticos, e esses políticos cediam a esses religiosos porque dependiam dos impostos que eles pagavam ou dos votos deles nas eleições. Isso não mudou, essa história perversa continua sempre acontecendo, mas quem é de Deus se isenta dessa realidade pobre, podre e torpe que tem aí nesse reino dividido da política. O reino de Deus não é dividido, o reino de Deus é indivisível. E quem faz parte do reino de Deus não entra em barca furada de reino dividido de política. Mas os religiosos não são de Deus, então eles entram nesse reino dividido da política e pressionam, como pressionaram políticos para condenar e matar Jesus, pressionaram políticos para condenar e matar todos os santos de Deus que morreram no século I, século II, século III e foram mortos, martirizados no Coliseu de Roma e também em muitos outros lugares, por causa da perseguição religiosa. Quem mais persegue o evangelho não é a sociedade civil. Quem mais persegue o evangelho são as religiões e os religiosos. Esses são perseguidores do evangelho.
Ser de Deus não é ser religioso. Quem é religioso não é de Deus. Jesus não veio formar homens religiosos, veio formar homens espirituais. Jesus não veio trazer uma nova religião num mundo cheio de religiões. Ele veio trazer vida e vida com abundância. Esse é Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Então os judeus estavam ali como força religiosa para pressionar os políticos, para eles condenarem Paulo à morte por vontade dos judeus, mesmo que os romanos não estavam vendo, não viram em Jesus e não estavam vendo também em Paulo crime nenhum que merecesse nem sequer prisão, muito menos morte. Mas o apóstolo Paulo, então, algemado aqui em cadeias, mesmo algemado, ele deu testemunho de Jesus, anunciou Jesus perante aquelas autoridades. Nesse testemunho de Paulo, nós vimos o seguinte: do versículo 1 ao 23, nós temos o desenvolvimento do testemunho. No versículo 24, uma interrupção. O governador Festo interrompe Paulo para dizer: que é isso, Paulo, que você está falando? É loucura. Essas coisas que você está falando são loucuras. Por isso que Paulo depois, quando estava na prisão, ele escreveu cartas dizendo assim: olha, que o evangelho é loucura para os que se perdem, tá? Mas para nós é sabedoria de Deus. Aleluia. E aí Paulo concluiu o seu testemunho do versículo 25 até o versículo 29. Nós estamos aqui no desenvolvimento do testemunho, versículos de 1 a 23, e hoje nós vamos meditar dentro desse texto só no versículo 14, que Paulo contou o que aconteceu com ele. Nós já passamos por essa história, porque nós estamos no capítulo 26, e o que Paulo está contando aqui está narrado lá no capítulo 9. No capítulo 9, nós já passamos pelo capítulo 9, nós estamos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos desde antes da pandemia, e eu lembro que o capítulo 9 foi bem no auge da pandemia, que todo mundo estava em casa, sem poder sair de casa, né? E aqui estava sendo construído aqui esse galpão. Luciano e eu estávamos lá na garagem, na minha garagem. De lá nós continuávamos as congregações, né, Luciano? Continuávamos as congregações, e foi lá que a gente viu todo o capítulo 9, a conversão do judeu Saulo de Tarso a Cristo Jesus, para se tornar o apóstolo Paulo, o escritor de 13 epístolas que estão aqui no Novo Testamento. Glória a Deus. Então Paulo contando ali, diante desse tribunal em Cesareia, né, contando o que lhe aconteceu quando ele estava indo para Damasco perseguir os cristãos, ele disse então: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Repitam. Aleluia, glória a Deus. Bom, essa fala foi uma fala do próprio Senhor Jesus. Jesus que se manifestou ao apóstolo Paulo quando ele ainda era o judeu Saulo de Tarso, que com autorização dos religiosos de Jerusalém, tá? Autorização das autoridades da religião judaica, estava indo de cidade em cidade, prendendo cristãos, matando cristãos, perseguindo o evangelho de Jesus Cristo. O interessante é que, enquanto Saulo de Tarso perseguia cristãos de verdade, pessoas verdadeiramente convertidas a Cristo, Jesus perguntou para ele: Saulo,
Saulo, porque me persegues? Por que Jesus não perguntou assim, Saulo, Saulo, por que persegue os meus discípulos? Por que estás perseguindo os meus seguidores? Por que está perseguindo as pessoas que creem em mim, os crentes em mim? Jesus não perguntou desse jeito. Jesus perguntou, por que me persegues? Porque qualquer pessoa que se levanta para perseguir quem é de Deus, está se levantando contra Deus. Está perseguindo a Deus. Vou dar um exemplo. Se o que eu prego aqui é palavra de Deus, e tem gente que fala que está errado, ele está se levantando contra Deus, não é contra mim. É contra Deus que ele está levantando. Ao perseguir quem era de Deus, ao perseguir quem era verdadeiramente convertido, Saulo estava perseguindo o próprio Jesus. Então Jesus pergunta logo para ele, por que me persegues? Por que me persegues? Perseguindo a eles, você está perseguindo a mim. A coisa é comigo. Por que me persegues? Pensa que está perseguindo a eles? Porque você vê a eles como seres humanos que não têm valor? Não, eles têm muito valor, porque eu dei valor a eles. E ao persegui-los, você está perseguindo a mim. Você está perseguindo a mim. E isso vai ser duro para você. A coisa vai ficar feia para o seu lado, não para o lado deles. Porque deles eu cuido, deles eu tomo conta, a eles eu guardo. E mesmo que morram, eu os acolho. Mas e você, que está me perseguindo? Se levantar contra quem é de Deus é se levantar contra Deus. Se levantar contra a palavra de Deus é se levantar contra Deus. Contradizer a palavra de Deus é contradizer a Deus. Ficar contra a palavra de Deus é ficar contra Deus. E todos que ficam contra Deus perdem, porque Deus é invencível. Ninguém ganha de Deus. Ninguém derrota Deus. Ninguém derruba Deus. Ninguém dá golpe de estado em Deus. Ninguém tirará Deus do seu trono jamais. Ele reina eternamente. O Senhor é Rei eterno. Ninguém pode contra Deus. Ninguém pode contra Jesus. Ninguém pode contra a palavra. Ninguém pode contra o que Deus revelou. Ninguém pode contra a verdade. Todas as mentiras de Satanás não podem contra a verdade. Jesus é a verdade. Aleluia. Maravilhoso. Pode aplaudir Jesus. Como ele merece, mais forte. Dizendo glória, glória ao Senhor. Glória a ti, Jesus. Tu és o único Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará no céu, na terra e debaixo da terra que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, a história da pregação da palavra de Deus no mundo é uma história de perseguição, calúnias, injustiças e mortes
contra quem pregava. Tanto os profetas que vieram antes de Jesus, o próprio Jesus sofreu isso, os seus apóstolos, seus discípulos e todo verdadeiro filho de Deus sofrerá essas injustiças e perseguições. E isso é uma promessa de Jesus em Mateus 24: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Líderes religiosos no mundo, eles não são odiados, eles são muito bem amados pelo mundo. O mundo os aplaude, multidões se reúnem ao redor deles. Líderes religiosos não são perseguidos no mundo. Líderes religiosos são aplaudidos no mundo. Eles são notícia. Sabe por quê? Porque eles não são de Deus. Os que são de Deus não são aceitos no mundo. Os que são de Deus são odiados e perseguidos no mundo. Está vendo um líder religioso ser aplaudido? Oh, homem de Deus! É porque não é. É porque não é. O maior homem de Deus que pisou na terra, Jesus, disseram que ele era alguém que expulsava demônios por Beelzebul. Quando falava que ele era o Jesus de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus não foi aplaudido. Jesus foi rejeitado. Com tudo o que fez e com tudo o que falou, Jesus foi rejeitado, cumprindo o que está escrito em Isaías capítulo 53. O mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. Jesus é diferente, irmãos. O evangelho verdadeiro é muito diferente do que esse que está tendo por aí hoje em dia. Hoje em dia tem um evangelho religioso. E muita gente ficando famosa nesse evangelho religioso. Famosos pela música e famosos pelas suas pregações erradas. Mas agradando a muitas pessoas, desagradando a Deus, mas agradando multidões. E atraindo políticos, porque multidões atraem políticos, porque multidões significa para políticos só uma coisa: votos. Aí pensa que é de Deus. É assim que vão pensar também quando o anticristo se manifestar. Vão pensar que ele é Cristo, vão pensar que é de Deus. Mas estão pensando errado, porque não pensam de acordo com a palavra de Deus. E Deus diz na sua palavra: meus pensamentos não são os vossos. Meus pensamentos são infinitamente mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus. Aí Jesus pergunta: por que me persegues? E aqui Paulo acrescentou, por isso que eu peguei esse texto, ele acrescentou uma coisa que não está escrito no capítulo 9 de Atos. Uma coisa que Jesus disse para ele assim, ó, a frase final aí, ó: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Por que Jesus disse isso para o apóstolo Paulo? Vamos traduzir isso aqui numa linguagem mais popular que a gente já ouviu aqui no Brasil, assim, ó: dura coisa é para você dar murro em ponta de faca. Quem dá murro em ponta de faca, com a faca não acontece nada, mas com a sua mão vai acontecer. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões,
Dura coisa é você se levantar contra Deus. Mas eu gostaria de mostrar também que Jesus está dizendo para o apóstolo Paulo uma coisa muito importante nesse contexto da sua conversão. Porque nesse momento em que Saulo de Tarso, encontrou-se com Jesus, foi o dia da sua conversão. Foi o dia em que o que Paulo falou muito, uma das frases mais faladas por Paulo: a graça do Senhor Jesus Cristo o encontrou. E que Paulo entendeu, porque aconteceu com ele, que a salvação é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então essa frase se reveste do seguinte significado: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, dura coisa é tentar resistir à graça, porque a graça é irresistível. A graça é irresistível. O que é a graça? A graça é o meio pelo qual Deus elaborou a obra da salvação. Deus elaborou a obra da salvação de tal forma que as pessoas que são salvas entendam que não tem como pagar por essa salvação. Se tivesse como pagar tudo que o homem tentasse pagar, não seria suficiente. Então Deus fez pela graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa graça da salvação em Cristo Jesus, ela tem duas características, além de muitas outras, duas que eu gostaria de ressaltar essa noite. Repita depois de mim: graça imerecida, graça irresistível. O texto que nós pegamos hoje vai falar da graça irresistível. Dura coisa é tentar resistir à graça, porque não consegue. Quando a graça chega na vida de um pecador, esse pecador, por mais pecador que ele tenha sido, ele não consegue resistir, ele se rende ao Senhor. Mas a graça, além de ser irresistível, ela é graça imerecida. Como graça imerecida, veja o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Repitam. Aleluia. O que significa que isto não vem de vós? Não tem nada que você pudesse fazer para ser salvo. Não tem nada que nenhum de nós pudesse fazer para ser salvo. Não tem nada que nenhum homem possa fazer para, pelas suas obras, alcançar salvação. Não há nada que uma pessoa faça que, mediante o que ela fez, ela passa então a merecer salvação. Se um ser humano na história da humanidade fizesse uma coisa que, mediante isso que ele fez, ele passasse a merecer salvação, Deus não enviaria Jesus. Não teria graça. A salvação não seria pela graça. A salvação seria pelo mérito. A salvação seria pelo merecimento, porque essa pessoa, se essa pessoa conseguiu fazer uma coisa, que a partir disso que ela fez, ela mereceu salvação, então eu não preciso enviar o meu filho, porque se esse ser humano fez, qualquer um pode fazer.
Mas isso não existe. É impossível. Por isso Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Por isso, olha só, esse versículo aqui anuncia a graça como graça imerecida. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom. A palavra dom aqui em grego é doron. Dom é um presente. É um presente de Deus. É uma dádiva de Deus. Deus não vendeu o seu filho. Deus deu o seu filho. É uma dádiva de Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Não vem dos vossos méritos. Ninguém merece. Tem uma gíria aí, né? Ninguém merece. Ninguém merece a salvação. Ok? Esse é o versículo sendo da graça imerecida. Agora o nosso versículo, oi Cecília, fala da graça irresistível. Isaías 43, 13, versículo muito conhecido, e é um versículo dentro de um contexto de salvação, onde o próprio Deus declarou: agindo eu, quem o impedirá? Repitam. Aleluia. Sabe o que isso significa? Que Deus salva a quem Ele quiser e ninguém impede. Sabe as pessoas que não são salvas? Elas não são salvas porque Deus não quer. Porque todo aquele que Deus quiser, Ele salva, e nem essa pessoa pode resistir, nem a humanidade inteira pode resistir, nem Satanás e os demônios podem resistir. Não existe força no universo que possa resistir a Deus e impedi-lo de fazer o que Ele quiser fazer. Portanto, todo aquele que Deus verdadeiramente quiser salvar, Ele salva. Porque é Ele mesmo quem age para isso acontecer, e Ele diz: agindo eu, quem o impedirá? Assim, a graça é irresistível. Se Deus quer salvar um pecador, é Deus que o alcança, não é o pregador que alcança ele não, tá? Não são os pregadores que alcançam os pecadores, não. Quem alcança os pecadores é o próprio Deus. Pregadores pregam para um monte de gente, a maioria não é salva. Mas os que são salvos não foram alcançados por esse pregador. Os que foram salvos foram alcançados pelo próprio Deus, que chega nessa vida com a sua graça e opera, e essa pessoa não pode resistir. Os outros que Deus não dá a graça, eles resistem, não a graça, porque não está chegando graça nenhuma neles. Eles resistem à pregação, eles resistem os pregadores, eles resistem à palavra, porque a graça não está chegando neles. Quando a graça chega, quebra toda a resistência, porque é Deus agindo, e ninguém há que possa impedir. Ainda sobre a graça irresistível, Filipenses 2:13. Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Repitam. Aleluia. Olha, não sou eu quem aceito Jesus. Está errado esse negócio. Quem quer aceitar Jesus?
Jesus não é mercadoria de feira. Quem quer batata frita? Você aceita? Não é a gente que aceita Jesus, não. É Ele que chega até nós. Em Atos 9, Jesus não perguntou para o apóstolo Paulo: Paulo, Saulo de Tarso, eu estou aqui, depende de você. Você quer me aceitar como seu Senhor e Salvador? Jesus perguntou isso para ele? Não, Jesus o alcançou pela graça e pronto. Quem Deus quiser, Ele alcança pela graça. Ele não fica dependendo se a pessoa quer ou se a pessoa não quer, se ela vai decidir, se ela vai escolher. Essa linguagem mórbida que está sendo usada hoje por aí. Depende da escolha de ninguém, não. Romanos 9 está escrito: não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Jesus disse em João 16: não fostes vós que me escolhestes, eu é quem vos escolhi a vós outros. O negócio de aceitar Jesus é outra heresia que entrou aí no início do século 20. Antes do século 20 ninguém falava disso nas pregações. Aí tem pregação que no final tem que fazer o apelo para as pessoas aceitar Jesus. Desde que eu era jovem, aprendi uma frase assim: apelou, perdeu. Jesus não precisa de apelo. Isso aí é força e poder. Zacarias 4:6, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Pela força e poder, homens ficam tentando convencer os outros. Impossível. Mas quando o Espírito de Deus vem, Ele convence. Quando a graça chega, Ele convence, porque é Deus efetuando em nós, não homens efetuando. É Deus efetuando tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aleluia. Se Deus quisesse, nesse minuto que nós estamos aqui agora, Ele converteria os 8 bilhões de pessoas que estão na terra agora. Nesse minuto, sem ninguém pregar para eles, Deus os converteria agora. Sabe por que Ele não faz isso? Porque Ele não tem esse propósito. E Deus só realiza os seus propósitos, os seus planos. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Por isso que a salvação não é para todo mundo. Porque se o plano da salvação fosse para todo mundo, não podia ser frustrado. O plano é para quem Deus quer. Para quem Deus quer. É a vontade de Deus e não a vontade do homem que sobressai. Aleluia. E quando Deus quer, não há homem que possa resistir. Quando Deus quer, não há homem que possa resistir. A primeira pessoa que, assim, de uma maneira muito singela, me pregou o evangelho, foi um amiguinho que eu tinha na escola, que me ensinou a jogar xadrez. Ele morava no meu bairro, aí na folga da escola, ele vinha na minha casa me ensinar a jogar xadrez, porque eu tinha ganhado um jogo de xadrez. E ele sabia jogar muito bem. E ele era convertido, ele era crente em toda a sua casa. Eu não era, ninguém na minha casa. Aí um dia, jogando xadrez, enquanto ele jogava uma peça do xadrez, falou: posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, claro. Você é crente? Eu falei, não sou não. Aí ele falou assim, ó: mas se Deus quiser, você vai ser. Eu falei, tá bom. Foi só isso que ele pregou para mim. Foi só isso. Eu tinha 15 anos. A minha conversão veio 3 anos depois. Porque Deus quis. Quando Deus quer, ninguém resiste. Quando Deus quer, ninguém resiste. Quando Deus quer, ninguém resiste. A graça é irresistível. Aleluia.
Tem um ensinamento tão errado aí hoje, que pessoas ficam tentando forçar pecadores, manipular emocionalmente, tentar mexer de alguma forma, para ver se a pessoa aceita. Que é isso? Estão querendo fazer uma coisa que só o Espírito Santo pode fazer? É inútil. E quando eles conseguem, eles não fazem um convertido, eles fazem mais um religioso. E nada além disso. Ilusão religiosa. Tiago capítulo 4, versículo 6, ainda sobre a graça irresistível: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Repita. Quando você vê alguém resistindo, não a graça, porque a graça não está alcançando essa pessoa. Se a graça alcançar, não vai conseguir resistir. Está resistindo à pregação, está resistindo os pregadores, está resistindo, o evangelho que está sendo pregado para eles, está resistindo à palavra de Deus. Isso o mundo faz. Quando eles estão resistindo a Deus, na verdade, não são eles que estão resistindo a Deus, é Deus quem está resistindo a eles. Sabe por que não querem se converter? Porque Deus não quer essas pessoas. Sabe por que Deus não quer? Veja a nossa pregação de ontem, que muitos já viram. A rejeição divina. Pensando que Deus não rejeita pessoas? Deus rejeita pessoas. Tem as pessoas que Deus rejeita e tem as pessoas que Deus acolhe. Entenda isso, porque isso é bíblico, isso é palavra de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. É na graça que está a salvação. Aleluia. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus disse para Paulo? Até agora você me perseguiu, Saulo de Tarso, mas agora eu te alcancei com a minha graça e você não vai resistir. E daquele dia em diante, Saulo se tornou o apóstolo Paulo. Aleluia, homem de Deus, se tornou um daqueles que ele perseguia e passou então a ser como eles, perseguido por causa do nome de Jesus. E por causa de Jesus ele disse: para mim agora o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia.